Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém, louvado seja Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na 2 de Coríntios, capítulo de número 4, versículos de número 16, 17 e 18. Do 16 ao 18, 3 versículos apenas. Aleluias. Você encontrou? Pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos sem o projetor aqui, né? Que auxilia alguns irmãos às vezes. Por conta da conferência que começa na quarta-feira, nós tivemos que fazer uma modificação aí no teto ali, botou um perfil ali em cima que vai segurar um painel, aí teve que tirar. Hoje à noite também a gente vai estar sem nossa projeção aí. Mas você está com sua Bíblia aí, eletrônica ou impressa, e você poderá acompanhar. 2 de Coríntios, capítulo número 4, verso 16, nos diz assim: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. A sua versão aí deve estar dizendo diferente, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, né, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, e as que não se veem, elas são eternas, né? Deus abençoe vocês, podem, por favor, tomar assento, glorificando o nome de Jesus. O nosso madrigal cantou uma canção, entoou uma canção, apresentou ao Senhor um louvor nesta noite, que tem um pouco a ver com o que nós vamos falar nesta manhã. Nesta manhã, que tem um pouco a ver com o que vamos falar. Que é sobre o céu. É sobre o céu, mas ao final nós vamos estar falando sobre o céu. Um dia, todos nós vamos morar no céu. Posso ouvir um amém? Um dia, todos nós vamos morar no céu. Quem tem essa convicção diz amém. Glória a Deus. Onde estão os salvos aqui nesta manhã? Glória a Deus, um dia todos nós vamos morar nos céus. Jesus foi para o céu preparar-nos um lugar. O céu é o lugar espiritual onde Deus habita e onde podemos vê-lo face a face. No céu veremos a sua glória ou a glória de Deus e vamos estar para sempre com Ele. A Bíblia, queridos, fala sobre 3 tipos de céu. O céu que é esta atmosfera que está logo acima de nós, onde estão as nuvens. A Bíblia fala do céu que é o espaço, um pouco mais acima, um segundo céu, que é onde estão as estrelas, onde estão os astros. E a Bíblia fala de um terceiro céu, um céu espiritual, que é a habitação de Deus e a habitação dos anjos. Deus não mora aqui nesse primeiro céu. Deus não mora nesse segundo céu. Deus mora no terceiro céu. Ali é a sua habitação. Muito embora esteja presente em todos os lugares, a sua habitação é no terceiro céu. Quem quer estar junto de Deus no céu para sempre, só precisa aceitar Jesus, deixar Jesus entrar no seu coração, fazer morada no seu coração. Alguns textos da Bíblia nos falam dos céus.
Filipenses 3, 20 e 21 vai dizer que a nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, fragilizados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A minha cidadania está nos céus. Nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Sabemos que, segundo Coríntios 5:1, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, preste atenção, se for destruída a temporária habitação em que vivemos, nós vivemos numa habitação temporária, é passageira a nossa estada aqui neste mundo. Nós sabemos que se essa habitação temporária passar, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, disse Paulo aos Coríntios. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz que nós devemos manter os nossos pensamentos nas coisas que são dos céus e não nas coisas que são terrenas, porque nós estamos aqui por um pouco de tempo. A Bíblia diz no Salmo 11:4 que o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Salmo 115:3 vai dizer que o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O Salmo, Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, no Sermão do Monte, vai dizer: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 6:20, na continuação do sermão, vai dizer: acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Em João 14:2, vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. Meus queridos irmãos, acabei de falar aos irmãos alguns textos acerca dos céus. Acerca dos céus. Um céu de glória como esse que foi cantado aqui antes de mim, um céu de glória nos aguarda. E nós aguardamos esse céu de glória. E nós não conseguimos imaginar, pastor Jorge, nós não conseguimos imaginar como é esse céu. A gente não tem a capacidade humana, não dá para imaginar como é o céu. E o que eu quero falar para os irmãos nesta noite, nesta manhã, eu quase que passei a noite acordado, por isso que parece que estou de noite ainda para mim, estou falando nessa noite toda hora. Olha, João capítulo 14, vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu esteja, estejais vós também. Meus queridos irmãos, esse texto de João, capítulo 14, ele acontece num momento em que Jesus está prestes a ir para o Calvário, e ele começa a dar aos discípulos algumas instruções. Ele começa a se despedir dos discípulos. E uma coisa que eu acho interessante é que, um tempo atrás, desse tempo, Jesus ele sobe ao monte para orar, a fim de escolher os seus discípulos. Capítulo 4 de Mateus. Vai dizer que Jesus ele vai escolher os seus discípulos, e ao fazer a escolha dos seus discípulos, ele vai ao monte e ele passa a noite orando para escolher os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que ele escolhe ali 12 discípulos, e ele os nomina ali no capítulo 4 de Mateus, também em Lucas, em Marcos, em João. E ele escolhe alguns discípulos, e alguns desses discípulos, eles largam tudo para seguir o mestre. Ele chega na coletoria, está ali Mateus, coletando impostos para o governo romano, e ele chama Mateus, e Mateus larga tudo e acompanha Jesus. Ele encontra Pedro e Tiago, Pedro e André, Pedro, Tiago, João. Esses estão trabalhando, eles estão ali na sua atividade cotidiana, que era a pesca. E ele chama, e eles largam tudo, abandonam as redes, abandonam o barco, abandonam a profissão e começam a seguir a Jesus. Jesus, então, ele vai chamando os seus discípulos, e seus discípulos, esses homens largam tudo para seguir a Jesus. Esses homens, eles acompanham Jesus durante muito tempo. Durante muito tempo, esses homens, eles deixam todos os seus projetos pessoais, tudo aquilo que eles faziam, eles abrem mão de tudo, eles abandonam tudo para seguir a Jesus. E eles caminham lado a lado com Jesus por cerca de 3 anos e alguns meses. E durante essa caminhada, os discípulos veem em Jesus o Salvador da humanidade. Durante esse tempo em que eles estão andando com Jesus, eles veem em Jesus aquele que seria o rei de Israel. Tanto é que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele apresenta Jesus como o rei dos judeus. E esse povo, esses discípulos, e não só esse, mas tantos outros que passaram, não apenas os 12, mas tantos outros que passaram a seguir Jesus durante esses 3 anos e meio. Os irmãos lembram que todas as vezes que onde Jesus estava, uma multidão estava seguindo Jesus, porque os sinais e maravilhas, os milagres que se operavam por meio de Jesus, eram extraordinários, eram sinais nunca vistos antes, sinais que o povo não estava acostumado a ver. Esses discípulos andando com Jesus, eles veem Jesus dizendo a um paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E aquele paralítico imediatamente se levanta. Os discípulos não tinham visto algo parecido antes disso. Os discípulos veem uma mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos. Eles veem Jesus dizendo àquela mulher: mulher, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E aquela mulher
ficando imediatamente curado. Eles nunca tinham visto coisa parecida anteriormente. Eles tinham visto coisas assim mirabolosas, coisas estranhas, do tipo, tem um cego, Jesus cospe no chão, com cuspe ele unta, ele faz lodo, ele pega aquilo, coloca nos olhos do cego, manda ele ir ao tanque de Siloé se lavar, e aquela pessoa passa a ser agora uma pessoa que enxerga. Esses discípulos vê Jesus no tanque de Betesda, curando um paralítico que há 38 anos não conseguia andar. Esses discípulos veem esse homem curando os leprosos, curando uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Eles veem Jesus exercendo autoridade sobre a natureza, dizendo aos ventos ou ao mar, acalma-te. E ele obedecia, os ventos lhe obedeciam, o mar lhe obedecia. Eles viram Jesus exercendo autoridade sobre as enfermidades, expulsando várias delas. Eles viram Jesus exercendo autoridade sobre os demônios, como aquele homem de Gadara, aquele gadareno que foi liberto. Eles viram Jesus exercendo autoridade até mesmo sobre a morte, dizendo para Lázaro, depois de 4 dias de sepultado, Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai para fora. Esses discípulos acompanharam Jesus e presenciaram tudo isso. Agora chega um momento, irmãos, em que Jesus, ele percebe que o momento da cruz está se aproximando, o momento da cruz está chegando. E Jesus, então, inicia ali algumas palestras, ele começa a agir e realizar algumas coisas para se despedir dos discípulos. E isso começa no capítulo 13, me referindo a João. No capítulo 13, Jesus, então, a primeira atitude é nesse processo de despedida dos discípulos, depois de 3 anos e meio juntos. Os discípulos não acreditavam, ou não imaginavam, ou não esperavam que o momento dessa separação iria acontecer. Os discípulos acreditavam que eles estariam para sempre com o Senhor, e eles não imaginavam que esse momento de uma separação física entre eles iria acontecer, porque Jesus veio como aquele que libertaria Israel do jugo de Roma. Jesus veio como aquele que salvaria a nação de Israel, e eles acreditavam que isso iria acontecer por tudo que eles estavam vendo e vivenciando, por tudo que eles estavam contemplando. Eles acreditavam, esse de fato é o Messias prometido pelos profetas. Eles estavam nessa expectativa. Eu acredito que eles estavam, pastor Leverson, na expectativa apenas de tomar o poder, tirar Roma de dentro de Israel. E eles estavam na expectativa de que Jesus libertasse logo Israel daquela situação, daquele jugo a que eles estavam submetidos debaixo das mãos do imperador romano. Eles estavam acreditando piamente que Jesus faria isso. Agora, o momento da cruz está chegando. Jesus então começa a se despedir deles, começa a prepará-los para isso. E no capítulo 13, a primeira ação é: Jesus reúne os discípulos e lava-lhes os pés. Jesus lava os pés aos discípulos para demonstrar a sua humildade. Logo em seguida, Jesus aponta o traidor. Jesus diz que no meio deles, entre eles, existia um que haveria de o trair. Jesus estava se referindo a Judas. Naquele mesmo momento, Jesus vai também avisar a Pedro que ele o negaria. Jesus, naquele momento, dá conhecimento a Pedro de que ele o negaria. No capítulo 13, versículo 33, Jesus diz: meus filhos,
falando com os discípulos: não vou ficar com vocês por muito tempo. Olha a despedida, olha a preparação. Os discípulos estão ali, Jesus está dizendo: olha, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes religiosos: vocês não podem ir para onde eu vou. Os discípulos, nesse momento, começaram a dar um nó na cabeça deles. Mas como assim? Se há 3 anos, onde ele vai, nós estamos juntos. Onde ele está, nós estamos. Agora ele vai para um lugar onde nós não podemos ir. E aí, o capítulo 14, vem logo na sequência. Porque aqui nesse finalzinho Jesus está dizendo: olha, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. E eles então ficaram um tanto temerosos, porque Jesus anuncia que não vai mais ficar com eles. Eles começaram a ficar preocupados. Eles começaram a fazer conjecturas, interrogações, surgiram nas suas mentes. E aí vem o capítulo 6, o capítulo 14. Diante dessas palavras que Jesus havia dito a seus discípulos, vem o capítulo 14. Porque Jesus percebe que quando disse a eles estas coisas, eles ficaram preocupados, pastora Marli. Eles ficaram tristes. Eles ficaram meio que desesperançosos, eles ficaram meio que sem pai, sem mãe. Mas como assim? Eu abri mão do meu serviço público? Talvez Mateus tivesse pensado isso, porque ele era funcionário de Roma, coletor de impostos. Eu abri mão do meu emprego para seguir Jesus, agora Jesus me abandona? Jesus vai embora? Que será de mim daqui em diante? Talvez aqueles discípulos que abandonaram a pesca, que deixaram suas empresas, que deixaram a sua atividade comercial, eles começaram a se questionar: puxa vida, mas 3 anos e meio jogados fora, abrimos mão de tudo para seguir o Mestre, agora o Mestre nos abandona, agora o Mestre nos deixa. E eu acredito que um pavor, um temor, uma insegurança tomou conta do coração deles. Aí Jesus vem e fala: meus filhos, vejo que vocês estão preocupados. Meus filhos, eu vejo que vocês estão com o coração turbado. Meus filhos, eu vejo que vocês estão se sentindo inseguros. Eu vejo que vocês estão se sentindo meio que órfãos. Eu vejo que vocês estão se sentindo abandonados, mas não se turbe o vosso coração. E é o que Jesus diz para nós hoje, pastora Marli. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. E aí Jesus começa a dizer para os seus discípulos: na casa de meu Pai, no céu, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. E aí vem Jesus então no capítulo 14. Basicamente ele vai responder a 3 perguntas feitas por 3 discípulos. Quando ele disse anteriormente: eu vou para um caminho no qual vocês não podem ir comigo.
Aí Tomé, mais adiante, ele vai perguntar sobre esse caminho. Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho? Porque Jesus disse que ia para um lugar onde eles não podiam ir. Mas Tomé queria saber o caminho. Ele queria saber o endereço, a rua. Ele queria saber a direção. Aí Jesus vai responder para Tomé. Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, eu sou o caminho. E ele acrescenta: eu sou a verdade. E ele ainda diz: eu sou a vida. Esse caminho não é um caminho físico, não é uma estrada longa, larga ou estreita. Esse caminho que leva ao céu, ele não tem endereço. Esse caminho sou eu, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém toma posse dessa morada que está reservada no céu, se não for por meio de mim. Não, eu sou o caminho. E aí, mais adiante, no discurso de despedida de Jesus, que estão nos capítulos 13, 14, 15 e 16, 4 capítulos, Jesus meio que faz um discurso de despedida. Aqui no capítulo 14, mais adiante, dando prosseguimento a esse discurso, um outro discípulo vai interpelá-lo dizendo: Senhor, mostra... Refiro-me a Filipe agora. O primeiro foi Tomé, agora é Filipe. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus vira para Filipe e diz: Ô Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e não me tendes conhecido. Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Esse discurso de despedida, Jesus vai respondendo aos discípulos, porque os discípulos estão cheios de dúvidas. Um monte de interrogações pairam em suas mentes. Mais adiante, nesse mesmo discurso, nesse mesmo encontro, Judas, não o Iscariotes, ele vai dizer: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse para Judas, não o Iscariotes: se alguém me ama, Judas, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Capítulo 4, Jesus vai discursando, se despedindo dos discípulos com algumas dúvidas. Jesus vai tirando as dúvidas, vai respondendo, vai trazendo luz ao entendimento deles. Mais adiante, nesse mesmo capítulo 14, Jesus, que conhecia a mente, sabia que os discípulos estavam pensando: agora nós vamos ficar sem pai nem mãe, agora nós vamos ficar órfãos. Aí o versículo 26, Jesus vai dizer que ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Versículo 27, Jesus vai dizer: olha, eu estou indo, mas eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava consolando os discípulos.
Jesus estava confortando os discípulos. Jesus estava trazendo tranquilidade aos discípulos que estavam apavorados, porque Jesus estava se despedindo deles, o momento da cruz estava chegando. E aí, Jesus disse para eles: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus estava dizendo para os discípulos, queridos: olha, aqui neste mundo, vocês vão passar por aflições. No mesmo discurso de despedida, está no capítulo 16, já no finalzinho do discurso, Jesus vai falar: vocês vão passar por aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Queridos, Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida. Jesus estava preparando os discípulos para o momento em que ele iria para a cruz, seria morto. Então, Jesus, quando disse: na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por provas, mas podem se alegrar, tenham ânimo, porque vocês não são deste mundo, vocês são estrangeiros aqui neste lugar, vocês estão peregrinando nessa terra, nós vamos nos encontrar lá na casa do meu pai, nós vamos nos encontrar lá nesse céu de glória. Diante das provas que eu passo, que você passa, diante das tribulações que nós enfrentamos, diante do sofrimento que aqueles discípulos enfrentaram e que eu enfrento a cada dia, a gente precisa levantar a cabeça, porque nós temos uma recompensa ao final. Na nossa jornada cristã, no nosso cotidiano, há muito sofrimento, há muita luta, há muita prova, há muita dor. Mas no fim desse caminho, queridos, o que nos aguarda é um céu de glória. Por isso Paulo disse aos coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação é momentânea, é passageira, não durará para sempre. Eu não conheço uma prova que dure eternamente, eu não conheço uma luta que não tenha fim, porque Deus, Ele bota fim nas nossas lutas. O nosso deserto é lugar de passagem, nós apenas passamos pelo deserto, apenas passamos pelas lutas, porque deserto não é lugar de permanecermos, o deserto é lugar de passarmos. Então nós vamos passar por desertos, vamos passar por lutas, vamos passar por provas, mas um novo tempo virá na nossa vida, uma nova história Deus escreverá para nós, um novo dia trazendo luz, trazendo bênçãos, trazendo notícias boas, notícias novas, vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. As nossas lutas, elas são passageiras, o fim delas é a glória. Por isso, não desanimamos, disse Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós no que vemos. Paulo está na prisão com Silas, porque estavam pregando o evangelho. Perto da meia-noite, diz a Bíblia, que Paulo e Silas oravam, cantavam, oravam a Deus, falavam a Deus, dirigiam louvores a Deus, na luta, na prova, no cárcere, sofrendo, recebendo chibatadas, amarrado pés e mãos, mas estavam cantando, estavam orando, estavam adorando, e Deus faz o milagre quando adoramos, no meio da prova, no meio da luta, Deus faz o milagre. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno
peso de glória muito excelente. O sofrimento do presente tempo não pode ser comparado com as glórias que estão por vir ou que há de ser revelada em nós. Você está passando por luta? Você está passando por prova? Você não tem nem noção do que te espera, irmãos. Uma glória muito excelente. Uma glória muito excelente. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o céu, vamos olhar para a nossa recompensa, vamos olhar para a nossa herança, para a nossa pátria celestial, para o nosso lar que Jesus já preparou. Vamos olhar para o céu. Agora, a gente fala tanto em céu, pastora. Como que é esse céu? O céu, como que é esse céu? Precisamos compreender que a morte não é o fim da vida. O céu é o nosso destino. A morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte, ele foi arrancado. Paulo diz que morrer para o crente é lucro. Ele disse, porque para mim o viver é Cristo, mas morrer é lucro. Paulo preferia morrer a viver. Preferia morrer e estar com Cristo a viver neste mundo. Porque quando morremos, o céu nos aguarda. Morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para o crente é habitar com Cristo. Quando o crente morre, ele não vai para o cemitério, nem para o purgatório, ele vai direto para o céu. Quando o crente morre, ele tem um lugar que o aguarda. A Bíblia diz que o céu é um lugar de gozo, é um lugar de descanso. O céu, como já disse, em alguns versículos que li no início, é onde está o trono de Deus, as hostes de anjos e a incontável assembleia de santos glorificados. Eles estão reunidos ali no céu. O céu é a nossa pátria, lá está o nosso tesouro, lá está o nosso galardão, lá está a nossa herança incorruptível. Esse é o céu. O céu é a casa do Pai. Os filhos de Deus estarão todos lá. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar. O céu é a nossa casa. Como já disse, aqui nesse mundo somos estrangeiros, mas no céu, lá sim, estaremos na nossa casa, na casa do nosso Pai. Lute para estar no céu. Não abra mão, porque o céu é um lugar de glória. O céu é um lugar de segurança. Lá não vai entrar maldição. Lá não tem gente doente, gente aleijada, gente ferida, oprimida. Lá não tem cortejo fúnebre, lá não morre ninguém. A casa do Pai é o lugar onde somos amados e aceitos, não pelo que temos, mas por quem somos. Aqui, o ter vale mais do que o ser. Lá no céu, nós vamos ser amados não pelo que temos, mas pelo que somos. A casa do Pai é o lugar onde somos sempre bem-vindos. Lá nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, entrai pelas portas, tomai posse do reino. Salmo 24. O céu é o lugar onde tem muitas moradas. No céu tem um lugar para todos os filhos de Deus, para todos eles. Há lugar para todos lá no céu. No céu não teremos apenas moradas, mas mansões. O céu é o lugar da nossa morada eterna, permanente. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Só o povo preparado é que vai entrar no céu. Lá, para estarmos lá, a gente não pode comprar. Tem lugar que vende lote, tem pessoas que andam vendendo lote no céu, né? Mas lá não, lá a gente não pode comprar. Nós não merecemos aquele lugar. É tudo por graça. Nós não merecemos o nosso lugar lá no céu.
Lá nós não conseguimos comprar, mas Jesus, por graça, por amor, Ele nos dá. O céu é o lugar onde nós vamos ter comunhão eterna com Cristo. A maior glória do céu é estarmos com Cristo para sempre. Vamos contemplar o seu rosto e vê-lo como Ele é. Nós vamos servi-lo, vamos exaltá-lo. A eternidade inteira não será suficiente para nos deleitarmos nele, para exaltarmos a sua majestade. Cristo será o centro da nossa alegria lá no céu. Lá nós vamos ver Jesus como Ele é. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza. Lá nós vamos esquecer as agruras desta vida. Lá não vamos fazer perguntas como Tomé: Senhor, não sabemos o caminho. Lá não vamos fazer perguntas como Filipe: quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Nem como Judas, não Iscariotes. Não, nós não vamos fazer perguntas. Lá nós vamos adorar, 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 adorar e adorar e adorar. O céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros. No céu seremos uma só família. Lá nós vamos nos conhecer, vamos nos relacionar em pleno e perfeito amor. No céu, nós vamos abraçar os patriarcas, os profetas, os apóstolos, porque seremos uma só família. No céu, nos encontraremos com nossos entes queridos. No céu, estaremos todos reunidos. Mas uma pergunta que se faz é: como é esse céu? A Bíblia nos dá uma noção, mas a nossa mente não vai conseguir compreender. A Bíblia vai dizer que o céu, e aí lembrem da canção que foi entoada pelo Madrigal, o céu é descrito como uma cidade cheia de brilho, de pedras preciosas, de jaspes claros como os cristais. A Bíblia diz, em Apocalipse me refiro, o céu tem 12 portas e 12 fundamentos. O rio da água da vida corre livremente. A árvore da vida estará disponível novamente. Lembram que ela estava lá no Éden? A árvore da vida. O Apocalipse diz que a árvore da vida estará disponível novamente, dando fruto mensalmente, com folhas que são para a cura das nações, para a cura dos povos. Isso é o que João relata. Depois de ter tido revelações sobre o céu, outra fonte de informação sobre o céu vem das cartas do apóstolo Paulo. Em Coríntios ele vai dizer que ele conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, a morada de Deus. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, disse ele. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso. Ele foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. E ouviu coisas indizíveis, coisas indescritíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Porém, as muitas coisas vistas não puderam ser transcritas, simplesmente porque a realidade do céu vai muito mais além do que um homem pode descrever. Paulo vai ao terceiro céu, ele vai ao lugar da habitação de Deus, ele vê como é o paraíso. Ele quer escrever, mas a mente dele não consegue transcrever a glória que ele vê, pastor Douglas. Eu fico imaginando eu ver algo que eu não consigo descrever. Tamanha é a beleza, tamanha é a glória. Parece uma missão impossível tentar relatar algo que foge ao conhecimento humano. O céu é um lugar de não mais, como eu até já disse. Lá, não mais vai haver lágrimas. Lá não mais haverá dores. Lá não mais haverá sofrimento. Lá não mais haverá separação, porque a morte vai ser conquistada.
Também não iremos nunca nos cansar, pastor Marcelo. Nunca nos cansar. Pastor Marcelo chegou aqui hoje e disse que está cansado. Estava cansado. Falei, rapaz, um rapaz novo como você se cansa, moço. Olha, lá no céu, não mais nos cansaremos, não mais nos fatigaremos, não mais morreremos, mas viveremos eternamente ao lado daquele que morreu na cruz para nos salvar. Esse é o céu, irmãos, esse é o céu. E principalmente, queridos, o aspecto mais impactante do céu vai ser a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, a presença de todos os seres celestiais, anjos, querubins, arcanjos, meu Deus, estaremos frente a frente com o próprio Deus, e se é impossível imaginar o local, pense em tentar imaginar como é o próprio Deus. Se a gente não consegue imaginar a estrutura arquitetônica do céu, como é imaginar o próprio Deus? E aí Apocalipse capítulo 21 vai nos dar uma descrição mais detalhada sobre essa arquitetura do céu. Aqui em 21 vai dizer que as 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. Diz que a rua principal do céu era de ouro puro, como vidro transparente. Comece a pensar no céu aí, irmãos. Comece a pensar você num lugar onde a avenida principal é ouro puro, como um vidro transparente. É claro que lá não vai ter igreja. Lá não vai ter templo, diz o versículo 22 de Apocalipse 21. Lá não vai ter templo, lá não vai ter igreja. Pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro, eles são o templo. Eles são o templo. No céu não haverá nem noite, nem dia. Aqui nesse mundo, o sol e a lua brilham dia e noite. Lá não vai ter noite, lá não vai ter dia. Lá não vai precisar do sol, porque o sol da justiça brilhará eternamente e constantemente. O sol da justiça vai estar brilhando todo o tempo, eternamente. Então não haverá divisão entre noite e dia. A cidade não precisa de sol, não precisa de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina completamente. O Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Você consegue imaginar como é esse céu onde você vai morar, Claudenilson? O céu é algo que deve ser almejado por nós, dia e noite, noite e dia, todos os dias. O céu é algo que a gente tem que desejar ardentemente. O céu é algo que não pode fugir da nossa mente. Porque é o lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. E Ele em breve vai voltar para nos buscar. Então, quando Jesus disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração, eu estou me separando de vocês por alguns dias, eu estou me separando de vocês por algum momento, não se preocupem, não se desesperem, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo, outro Consolador, meu Pai vai mandar o outro Consolador, o Espírito Santo. E eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Então os discípulos, eles foram consolados, eles foram orientados por Jesus a permanecerem firmes.
Aqueles discípulos, eles estavam abatidos, eles estavam tristes, corações turbados, mas eles foram consolados, eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo, eles confiaram em Jesus e eles passaram a proclamar o seu nome de forma mais intensa. Eles viveram como peregrinos, ajuntaram tesouros nos céus, viveram sobre as leis dos céus, aguardando os céus, preparados para irem para os céus. E você? Está preocupado com as lutas, com as provas, com as aflições? Ponha sua confiança em Deus. Deposite a sua fé em Jesus. O escritor aos Hebreus vai dizer, só mais um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho de tempo essa luta vai perdurar, só mais um pouquinho de tempo essa prova vai perdurar, só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá, e nos buscará, e nos levará, para que onde Ele está, nós também venhamos a estar. Vamos confiar no Senhor, e vamos vencer as provas e as lutas desta vida, porque Jesus, Ele já nos preparou um lugar, e em breve nós estaremos neste lugar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O céu é lindo, o céu é maravilhoso, ruas de ouro, mar de cristal, a glória de Deus refletindo em todo o ambiente. Que coisa tremenda, que coisa linda. Eu não sei se você consegue visualizar pela fé esse céu. Eu não sei se você consegue se desligar um momentinho dessa terra, desse momento. Eu não sei se você consegue fechar os seus olhos. Eu não sei se você consegue começar a pensar na glória que será ali naquele lugar. Eu não sei se você consegue meditar no que nos aguarda ali no céu, na morada de Deus. O rio da vida que desce do trono de Deus. Imagine esse rio da vida, a árvore da vida. Imagine aquela avenida principal toda de ouro, você andando pelas ruas celestiais. Imagine você contemplar ali Abraão, Isaque, Jacó. Imagine você encontrar ali os apóstolos, os discípulos. Imagine ali você encontrar Paulo e Silas, João. Imagine você encontrar ali o seu Jesus. Imagine você ver as marcas nas mãos de Jesus, a marca dos cravos. Imagine você encontrar a marca do furo do lado de Jesus. Imagine você ver face a face o Deus. Oh, coisa gloriosa, oh, momento ímpar. Vale a pena ser fiel aqui nessa terra. Vale a pena permanecer firme aqui nessa terra. Algumas pessoas estão abrindo mão dessa herança de forma tão sem valor. Algumas pessoas não estão dando o devido valor à morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Algumas pessoas estão esquecendo que Jesus breve voltará. Algumas pessoas estão se envolvendo com o pecado, estão vivendo no pecado. Algumas pessoas estão dando lugar, estão dando brechas ao inimigo. Cuidado, você pode errar o caminho dos céus. Cuidado, você pode perder a sua salvação. Cuidado, essa herança que é a glória,
a habitação de Deus, o lugar onde nós estaremos. Cuidado, você pode perder isso. Jesus, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna ao seu lado. O mundo jaz no maligno, esse tenebroso mundo jaz no maligno. Viva aqui neste mundo, sabendo que você não é deste mundo, você é peregrino neste lugar. Portanto, não se contamine com este mundo. Portanto, não se misture com este mundo. Portanto, santifique-se cada dia mais, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é condição para entrar nesse céu lindo, indescritível que falamos aqui nesta noite. Santificação é exigência do Senhor. Pedro 2,20 vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, sede santo, sede santo. Abstenha de toda sorte de impureza e imoralidade sexual. Abstenha-se disso. Abstenha-se de toda sorte de imoralidade sexual. Abstenha-se do adultério. Abstenha-se da prostituição. Abstenha-se da fornicação. Abstenha-se dos pecados da carne, das obras da carne. Abstenha-se dos pecados que te afastam de Deus. Abstenha-se da pornografia. Abstenha-se dos pecados que tiram você do céu. Abstenha-se dos pecados que te fazem mal, que mata a tua vida espiritual. Abstenha-se desses pecados, porque a Bíblia diz: não erreis, não erreis, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem aqueles que amam e cometem a mentira. Não, nenhum desses herdarão o reino dos céus. Nenhum desses herdarão o céu de glória. Nenhum desses verão a Deus face a face. Abstenha-te dos pecados da carne, mas revista-se das obras do Espírito. Revista-se, santifica-se. Santifique-se cada vez mais, porque só vai entrar nesse céu quem tiver vida santa na presença do Senhor. Deus está nos conclamando nesta manhã, nos chamando à santidade nesta manhã. Nesta manhã Deus está nos chamando à santidade. Nesta manhã Deus está nos chamando a uma reflexão acerca do céu e acerca daquilo que pode nos impedir de entrar no céu. Guarde a tua coroa para que ninguém a tome. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte, porque você vai receber a coroa da vida. Você vai entrar no céu pelas portas. Em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, faça uma aliança com Deus de mudar a sua vida e buscar a santificação a cada dia. Buscar a aproximação de Deus a cada dia, por meio da oração, por meio da consagração, por meio do jejum, por meio da meditação diária e constante da palavra de Deus. Faça uma aliança com Deus nesta manhã. Deus quer transformar-nos em pessoas cada vez mais santas. Romanos nos diz, Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo, santo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos buscar a santificação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos buscar a santificação a cada dia. Paulinho, pastor Leverson,